Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à família 659. Todas as manhãs nós estamos aqui reunidos para compartilhar a palavra de Deus, para receber direção, para receber o amor do Senhor sobre os nossos corações. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia. Àqueles que já são frequentantes desta família, que já estão acostumados aí com o pastor Fernando, fiquem tranquilas, não é uma invasão. Bom dia, não é uma invasão. Sejam muito bem-vindos, Fernando, Padilha. Tudo bem com vocês? Dorvalino, bom dia. Sônia, bom dia. Claudemir, bom dia. Sandra, bom dia. Pessoal, vão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Matheus, sou pastor na Igreja Metodista em Iguatu. Bom dia, pastora Márcia. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos invadindo aqui a família 659, invadindo aqui o perfil do pastor Fernando Mardegan, mas fiquem tranquilos, é uma invasão permitida, né? O pastor Fernando pediu para que eu estivesse nesta manhã aqui com vocês, compartilhando uma palavra, trazendo este devocional com vocês, como costumeiramente vocês fazem. Ele está em viagem e é claro que prontamente eu atendi ao pedido do pastor Fernando e nesta manhã quero compartilhar com você algo do coração de Deus, né? Para nós iniciarmos a nossa manhã, né, com força total, com ânimo total, debaixo da presença de Deus. Gostaria que você compartilhasse essa live, né? Mandasse essa live para mais 5, 10 amigos. Avisem eles aí que tem um invasor, tem uma pessoa diferente, um estrangeiro na família 659. Avisa aí todo mundo, convide os seus amigos, as suas amigas. Pastânia, Jussara, bom dia. Avisa aí, falou, hoje tem um estrangeiro na família 659. Corre ver. Avisa todo mundo que nós já começamos a nossa live, a família 659 já começou e nós iniciaremos então continuando o tema da paternidade. Quem aí foi abençoado pelo tema da paternidade? Fala eu aí no chat. Quem foi abençoado pelo tema da paternidade? Ou melhor, coloque aí no chat qual foi a live da paternidade que você mais gostou, sobre o pai que provê, sobre o pai que protege. Manda aí nos comentários qual foi a live da paternidade que você mais gostou, que falou mais ao seu coração. Deixa eu ver qual foi. Estamos ainda aí no mês, né, dos pais, continuando o tema da paternidade. Olha aí, todo mundo, a Suzane, Sueli, todo mundo sendo abençoado, né, pela live do Dia dos Pais. Ivete, pai que protege, a Claire mandou. Que bênção. Todas maravilhosas. Muito bem, Débora. Pai que protetor, a Sandra compartilhou. Rosana, o pai que protege. Bênção de Deus, né? Essas lives da paternidade têm sido uma bênção e eu fico feliz de você ter sido abençoado nesses dias, né? Por essa paternidade de Deus. E hoje eu quero continuar dentro do tema da paternidade. Hoje acredito eu que seja uma das últimas sobre o tema da paternidade. E hoje nós vamos falar sobre o pai que direciona, né? Falamos aí sobre o pai que protege, falamos sobre o pai que provê, mas hoje vamos falar sobre o pai
que direciona. Eu não sei se você tem necessitado nesses dias de direção, né? Mas eu posso falar por mim que diariamente, né, nós precisamos da direção do Senhor, da direção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos tomar aí cerca de centenas, talvez milhares de decisão no decorrer do nosso dia, né? Desde que o que a gente vai comer, desde que para onde a gente vai, que horas a gente vai trabalhar, desde o que a gente vai fazer. E muitas vezes as decisões são ainda maiores, né? Decisão de mudar de casa, decisão de mudar de emprego, decisão de abrir um negócio, decisão de mudar ali a educação dos filhos, enfim, existem muitas decisões que nós precisamos tomar no decorrer da nossa vida. E eu quero falar hoje sobre esse Pai, que é o Senhor, que também nos direciona, ok? Então, se você precisa de direção, se você precisa que Deus indique o caminho para você, de onde você deve ir, de qual caminho você deve seguir, manda aí no chat, fala, eu preciso de direção. E aí hoje eu tenho certeza que essa live vai ajudar você a tomar as melhores decisões, não somente pautado naquilo que você acredita, mas principalmente naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Tô vendo bastante gente chegando aí, Cid, Jaime, Amélia, sejam muito bem-vindos, viu? Hoje é eu que estou por aqui, invadi aqui o perfil do Pastor Fernando, mas é por uma boa causa, é para poder compartilhar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje falando sobre o Pai que direciona. Eu quero compartilhar 3 textos bíblicos com você, e estes textos bíblicos então vão trazer o norte da nossa conversa nesta manhã. E depois no final, logicamente, nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de clamor ao Senhor, ok? O primeiro texto que eu quero compartilhar ao seu coração está lá no livro de Números, capítulo 9, verso do 17 em diante. Então, eu sei que tem algumas pessoas que ajudam aqui na live, né? Pode mandar aí nos comentários aí. Números, capítulo 9, verso do 17 em diante. E o texto bíblico diz assim, ó: cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava o acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. E o final, né, o último versículo aí, diz o seguinte: com isto acampavam por ordem do Senhor e viajavam por uma ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Esse texto fala sobre o caminhar do povo seguindo uma direção clara de Deus. Esse texto, dos 3 textos que nós vamos compartilhar nesta manhã, é um texto que fala de uma direção intensa de Deus. É o texto que nós percebemos que o povo de Deus não ficava o tempo inteiro perguntando para Deus: será hoje? Será amanhã? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu vou para tal lugar? Será que eu não vou para tal lugar? Enfim, o povo não se relacionava com Deus nesse momento específico, pedindo a direção a todo momento, fazendo perguntas a Deus. Mas eles aguardavam o direcionamento de Deus para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação. Então, quando a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo no deserto, o povo estava no deserto, o povo estava parado, aguardando aonde eles deveriam ir, aguardando. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, eles entendiam que era Deus os movendo. E quando isso acontecia, eles então
começavam a arrumar o acampamento e seguiam viagem. Quando a nuvem parava e descia sobre o tabernáculo, eles entendiam que era um momento de parar. Então aqui nós vemos um exemplo de direção de Deus que ela é constante, um exemplo de direção de Deus de que não há ação alguma sem que Deus fale, sem que Deus indique a direção. É um aguardar paciente da direção que Deus dará. Então guarda isso no seu coração. Esse é o primeiro exemplo da direcionamento de Deus, é um aguardar paciente daquilo que Deus vai mostrar, da direção a qual Deus vai dar. O povo não se mexia, o povo não perguntava, o povo apenas aguardava a direção que viria de Deus. Então, esse é o primeiro exemplo. Mas eu tenho um segundo exemplo. O segundo exemplo está no texto de 1 Samuel, capítulo 30, verso do 6 até o 8. E o texto diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi então disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe e a Davi. Ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aqui estava Davi em meio a uma guerra e os amalequitas estavam indo à frente, destruindo algumas cidades, tinham acabado de passar por Ziclag, e eles tinham pegos alguns filhos e filhas, inclusive dos soldados de Davi, e eles estavam extremamente chateados com aquela situação. E Davi, então, ele pede o manto sacerdotal a Abiatar, e ele se achega diante da presença de Deus e ele pergunta ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Será que eu vou conseguir alcançá-los? E Deus então responde a Davi. Percebe que é diferente do texto anterior. O texto anterior, o povo estava parado, aguardando a orientação de Deus. Nesse segundo texto, Davi ele questiona Deus, Davi ele pergunta ao Senhor: o que eu devo fazer? Eu estou angustiado, tá todo mundo aqui chateado, nós precisamos vencer essa batalha, e aí? O que eu devo fazer? Eu devo ir atrás deles, eu devo persegui-los, eu vou conseguir alcançá-los ou não? E então Deus dá a orientação a Davi de que ele devia ir à frente e que ele conseguiria alcançar aquele povo. Então, preste bem atenção, duas maneiras diferentes de receber o direcionamento de Deus. Uma é aguardando pacientemente e a segunda é perguntando, questionando, indo à presença de Deus. Inclusive, ele pede o manto sacerdotal, ou seja, ele está dizendo: eu estou me consagrando, eu estou indo até a sua presença e eu necessito de uma resposta. E tem a terceira maneira de receber esse direcionamento de Deus, e nós vamos percebê-la em Atos dos Apóstolos. Agora não é mais um direcionamento direto de Deus, mas do Espírito Santo, né? Já é aí depois de Jesus, depois da vinda do Espírito Santo sobre nós, depois do Pentecostes. E aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso do 6 ao 10. E o texto diz assim, preste bem atenção: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade.
Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, prepararam-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus os tinha chamado a pregar o evangelho naquele lugar. Olha bem, primeiro texto bíblico que nós lemos, o povo aguardava o levantar da nuvem, a orientação de Deus. Quanto tempo fosse necessário, eles paravam e aguardavam. Segundo, questionavam a Deus: o que eu devo fazer? Davi chega a Deus e diz: o que eu devo fazer? Eu sigo, eu vou alcançá-los ou eu deixo para lá? O que eu devo fazer? E o terceiro momento aqui que eu li com vocês, de Paulo e seus discípulos, seus companheiros de missão, tentaram ir até a Ásia, mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito de Deus. Não teve uma pergunta, não teve um aguardar de direcionamento, mas aqui era constante a presença do Espírito Santo a direcionar Paulo e seus companheiros de missão, que quando foram impedidos, eles logo perceberam: peraí, não é para ir para a Ásia. O Espírito quer nos levar a um outro lugar. E sabe o que Paulo então faz? Ele vai deitar, né? Ele descansa. E quando ele está deitado, descansando, ele tem uma visão do homem macedônio. E ele então entende: não é para ir para a Ásia. Neste momento é para ir para a Macedônia. Então, este terceiro modo de recebermos o direcionamento de Deus, a gente pode perceber que não é nem perguntando, que não é nem aguardando pacientemente, mas esse terceiro modo de receber uma direção de Deus é quando nós temos uma comunhão tão intensa com o Espírito Santo, que nós logo percebemos. Nós temos uma comunhão tão intensa com o Espírito Santo que quando somos impedidos ou quando uma porta se abre, nós logo compreendemos, temos o discernimento espiritual de estar recebendo uma direção de Deus. Paulo não tentou ir por um outro caminho, Paulo não brigou: eu quero ir para a Ásia, ninguém vai me segurar. Não, Paulo ele descansou. Ele disse: espera pessoal, vamos parar um pouco e vamos aguardar qual será o direcionamento do Espírito. Exatamente, Clay, sensibilidade ao Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, fez então com que no descanso ele recebesse a direção de ir à Macedônia. Ok? Então nós já percebemos aí que existem multiformes maneiras de Deus nos dar direção, né? Essa primeira parte da nossa conversa hoje é para nós compreendermos que Deus não tem apenas um modelo, um modo de nos direcionar. Deus ele é multiforme, ele faz isso de diversas maneiras. Pode ser com uma pergunta, pode ser apenas aguardando e abrindo os ouvidos para ouvi-lo, pode ser tendo comunhão intensa com o Espírito Santo e percebendo o direcionamento de Deus na nossa vida, mas Deus é multiforme, ok? E hoje eu quero também, rapidamente agora, dar a mim e a você 3 dicas para que fique mais fácil você ouvir a direção que Deus está dando para você, talvez nessa manhã. A primeira maneira, a primeira atitude prática que nós temos que fazer para receber o direcionamento de Deus é aquietar todos os ruídos externos. Me diz uma coisa: como é que eu e você vamos ouvir a Deus, sendo que nós estamos ansiosos demais, sendo que tem cachorro latindo, tem televisão em volume 50, tem celular, internet e vídeo no YouTube, e família falando, e amigo falando, e meu Deus, a gente começa a receber tanta informação, a gente começa a receber tanta orientação, a gente começa a receber tanta direção, que muitas vezes a gente se perde em meio a tudo isso.
Se você quer receber o direcionamento de Deus para a sua vida, você precisa aquietar todos os ruídos externos. Então, para lá um pouco com o YouTube, para lá um pouco com a televisão, a Netflix, aquieta um pouco os seus pensamentos, se você tem estado muito ansioso, muito ansiosa, peço para que Deus possa acalmar essa ansiedade do seu coração, para que você possa ouvir a Deus. É tanto barulho, é tanto ruído, é tanta informação que muitas vezes a gente nem sabe. É de Deus, não é de Deus, foi Deus que falou, não foi Deus que falou. Nós precisamos pedir para que Deus aquiete a nossa alma, para que nós possamos ouvir a Deus, ok? Então a primeira dica prática para nós ouvirmos o direcionamento de Deus hoje é aquietar os ruídos externos. Quiete, muitas vozes, pastor, eu gosto tanto de pedir conselho para os meus amigos, tudo bem, eu te entendo, eu também gosto, mas talvez seja importante nesse momento que você ouça apenas o Senhor, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer o seu jejum, aquiete um pouco os ruídos externos, ok? Segunda dica prática para nós ouvirmos o direcionamento de Deus é que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu reconheço a sua voz, Minha esposa se chama Ana e ela está dormindo aqui no quarto ao lado com as minhas duas filhas, mas se ela me chamar, eu vou saber que é a Ana me chamando e bem provável que eu consiga compreender o que ela está dizendo, porque eu reconheço a voz da minha esposa. Agora, quanto menos eu me relacionar com Deus, quanto menos eu estiver acostumado a ouvir a Deus, mais difícil vai ser. Então, se você está tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus, talvez seja porque você esteja se relacionando pouco com Deus. Então, busque a presença de Deus, fale constantemente com o Senhor, vai lá para o seu quarto de oração, vai ouvir a Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, mais você vai ter certeza quando Ele falar com você. Assim como você conhece a voz do seu cônjuge, assim como você conhece a voz do seu pai, da sua mãe, do seu filho, tem pai e mãe que conhece o filho quando chora, não é verdade? Pode ter 10 amiguinhos brincando, quando o filho dele chora, ele fala, é meu filho chorando. Por que isso acontece? Porque você reconhece a voz. E talvez com Deus esteja complicado de ouvi-lo, porque você não tem se relacionado tanto com Deus e assim está complicando aí de ouvir a sua voz, ok? Então, preste bastante atenção. Primeira dica prática, aquiete os ruídos. Segunda dica prática, se relacione o máximo que você puder com Deus, que vai ser mais claro a direção de Deus quando Ele falar com você, ok? Pastor Fernando, um abraço, viu? Sei que você está na estrada aí, mandou uma mensagem aqui para nós. Estou aqui na família 659, viu? Tá todo mundo aqui, 99 pessoas, estamos todo mundo aqui reunido para receber o direcionamento de Deus nessa manhã. E a última dica prática que eu tenho para dar para você nesta manhã é: quando Deus te der a direção, obedeça. Obedeça. Não sei você, mas geralmente as mulheres têm esse costume. Não briguem comigo, mas é verdade. Às vezes a minha esposa ela chega para mim com 2 peças de roupa e ela diz: qual você prefere? A rosa ou a azul? E eu digo: eu prefiro a rosa. Ela: então eu acho que eu vou com a azul. Mas por que então que você me perguntou, mulher? Por que você me perguntou qual que eu acho melhor, sendo que você escolheria a outra? Eu sei que ela não faz isso de propósito, mas às vezes eu e você fazemos isso com Deus. Nós pedimos a direção de Deus, nós clamamos para que Deus nos dê a direção, e quando Deus nos direciona, a gente faz o contrário. Como você vai acabar se tornando assim como eu falo, muitas vezes para minha esposa: mas por que você me perguntou então? Se você queria direção, se você me perguntou o que você devia fazer, e depois que eu respondi, você fez o contrário, por que você me perguntou? E eu imagino que talvez Deus também reaja desta mesma maneira. Poxa vida, Mateus, por que você me perguntou sobre uma direção, se quando eu respondi, você pulou fora, Você
não se atentou àquilo que eu tinha dito. Então, preste bastante atenção. Filhos também, né, Clair, fazem isso. Paz, Leila. Que bom, ótima sexta-feira para você também. Então é isso, 3 dicas práticas para finalizar, né? Primeira coisa, vamos lembrar da primeira parte da nossa live de hoje. Deus, ele é multiforme na sua maneira de nos direcionar. Pode ser que Deus nos direcione simplesmente na nossa expectativa, na nossa paciência, né? Enquanto Deus não falar, eu não vou me mover. Glória a Deus. Amém. É a sua maneira de ser direcionado por Deus. Manda ver. Segunda maneira de Deus falar é através de perguntas. Eu chego diante de Deus e digo: Deus, eu estou precisando de ajuda, estou querendo abrir uma empresa, será que eu devo ou não fazer isso? Deus, eu estou apaixonado, né? Estou apaixonado, será que eu devo me relacionar com essa pessoa? Será que eu tenho essa pessoa que o Senhor tem para a minha vida? Será que é essa pessoa que o Senhor preparou para mim? Pergunta. Terceira maneira de nos relacionarmos com Deus, percebendo o Espírito Santo nos direcionando. Então, eu me relaciono tanto com o Espírito de Deus que a hora que vem uma barreira, eu já, pode ser que essa porta que se fechou seja Deus me direcionando. Pode ser que essa porta que se abriu seja Deus me direcionando. Lembrando lá do texto de Paulo e da sua missão. Depois que eu descobri como Deus fala comigo, como Deus me direciona, o que eu faço? Primeiro, aquiete o seu coração, aquiete os ruídos externos para que você possa ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você conhece a voz de Deus. Então, se relacione com Deus, ore, leia a palavra, vá para o teu secreto. E a última coisa, quando Deus falar, quando Deus der a direção, obedeça. Obedeça, né? Não adianta você pedir a direção de Deus, sendo que você não vai obedecer, ok? Receberam nesta manhã essa orientação de Deus? Tenho certeza que se você precisa nesta manhã de uma resposta, se você precisa nesta manhã de um direcionamento de Deus, essas dicas podem te ajudar a você receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Quero orar para você que se encontra perdido, perdida, para você que está com alguma pauta na mão, na mesa, né? Pastor, hoje é o dia da decisão, né? Eu já tive assim também, eu já tive no dia da decisão e eu sei que nesses dias a gente precisa da orientação de Deus, né? Mas eu tenho certeza que você, nesta manhã, com essas dicas, pode ir à presença de Deus e receber da ajuda do Espírito Santo nessa sua causa, nessa sua questão, tá bem? Eu quero orar com você. Se você tem uma área específica que você precisa de direcionamento, se você tem algum pedido de oração, manda aqui, manda nos comentários que nós vamos estar orando. Libertação do Felipe, Leonardo e Roberta, salvação. Se você precisa de direção em alguma área da sua vida, área do trabalho, área da saúde, pastor, já fui em 3 médicos e ainda não sei o diagnóstico do que eu tenho, né? Eu sei disso. Às vezes é difícil, né? Vamos orar para que Deus dê direção, para que Deus te coloque sobre o médico correto e Ele, que é o médico dos médicos, possa direcionar, curar a sua vida. Vamos orar? Área do trabalho, direção. Vamos orar pela saúde do Enzo, pela família. Ok, documentos, né? Prosperidade. Pai que está com câncer. Amém. Então vamos orar. Feche os seus olhos, vamos até a presença de Deus. Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos, antes de qualquer coisa, agradecer a Ti, Pai. Te louvo, Deus, te louvo por esta manhã, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia, sermos direcionados, sermos impulsionados, alimentados através do Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, agradecer-te, Deus, por essa ferramenta que é a live, o Instagram, que nos permite estarmos juntos, mesmo distantes fisicamente. Te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Fernando, pela sua família. Peço que o Senhor
traga em segurança, Pai, o acompanhe durante esta viagem. E nesse momento, Pai, eu quero clamar ao Senhor, Deus, o Senhor que tem o tempo sobre as tuas mãos, o Senhor que conhece passado, presente e futuro, o Senhor que mesmo antes, Pai, de nós presenciarmos ou vivermos algo na nossa vida, o Senhor já sabe o que é melhor para nós, qual é o melhor caminho, e que nessa manhã nós possamos confiar, entregar nas tuas mãos as nossas decisões. Pai, que assim como Davi, que achegou diante de ti com um questionamento, com uma pergunta, nós nesta manhã que precisamos de respostas, possamos nos colocar diante da tua presença com perguntas, que possamos nos colocar diante de ti pedindo direção, clamando pela orientação do Senhor. Pai, que sejamos pacientes, Deus, como aquele povo no deserto, Pai, que aguardava o movimentar da nuvem. Deus, que não sejamos ansiosos, que não caminhemos à frente da nuvem, ou que não caminhemos, Paizinho querido, livre, Pai, da direção da nuvem, mas que possamos aguardar pacientemente a orientação do Senhor. Que não haja um passo nosso além da tua direção. E Pai, em nome de Jesus, que sejamos sensíveis ao teu Espírito Santo suficiente para percebermos a orientação do teu Espírito, de sermos impedidos de fazer algo ou de portas que se abrem a nós, para que possamos dar um passo de fé, para que possamos caminhar segundo a tua direção. Aquieta, Pai, a nossa alma. Abre os nossos ouvidos espirituais para compreendermos e ouvirmos a tua voz e que sejamos obedientes à direção que o Senhor tem nos dado nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu clamo, Deus, por aqueles que oram nesta manhã por salvação de amigos, familiares. Eu clamo, Deus, por aqueles que clamam por libertação dos vícios, Pai. Nós clamamos, Deus, nesta manhã por aqueles que precisam de direção no trabalho, daqueles que precisam de direção no seio familiar, daqueles, Pai, que precisam de direção, Senhor, na vida relacional, daqueles que precisam de direção na vida financeira, na vida conjugal. Pai, que em nome de Jesus nós possamos encontrar no Senhor respostas às nossas perguntas e questionamentos e que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nesta manhã, que o Senhor venha com cura, com libertação, com salvação, que o Senhor, que é um Pai que direciona, nesta manhã nos leve, Pai, à melhor escolha. Que o Senhor nos leve, Pai, a um ambiente de paz, de esperança, de fé. Que o Senhor nos leve, Pai, a um ambiente de salvação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe. Mais uma família 659 cumprida por aqui. Agradeço a todos vocês pelo acolhimento, né? Fui muito bem recebido nessa manhã por todos vocês, né? Seguindo aí um pedido do pastor Fernando. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Né? Eu sou pastor da Metodista no Iguatu, meu Instagram é Generoso, que é o meu sobrenome. Vocês quiserem também, depois eu vou colocar aqui na descrição dessa live para você me acompanhar também lá, mas por hoje é isso, ok? Que Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus em nome de Jesus, até mais.